Graça e paz. Quero trazer um texto que está em Mateus capítulo 8, versículo 2, que diz assim: Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, esse cara era um leproso. E um leproso, de acordo com as escrituras e entendendo um pouco mais o contexto da história de Israel, o próprio leproso, quando descoberto a sua enfermidade, ele tinha que se afastar da família, justamente porque esta enfermidade ela transmite, de pessoa que está contaminada para as que não estão, pelo ar, pelo toque, pela convivência, enfim. De maneira que ele tinha que se afastar da família dos que ama. E geralmente eles iam para um lugar, para cavernas, ficar longe. E por lei eles também tinham que carregar no seu pescoço um sino, onde quando ele se aproximasse e as pessoas ouvissem o sino, já entendia que já estava uma pessoa contaminada, que poderia contaminar os que estavam em sanidade. E não obstante a vida dificultosa de um leproso, também quando eles não percebessem o sino e não vissem o leproso, o próprio leproso tinha por lei em gritar e anunciar que ali estava presente o leproso. Uma vida muito difícil, dá para se perceber uma dificuldade, numa vida social, uma dificuldade numa questão de alta, baixa estima, Há também uma dificuldade aqui, com certeza, com questão de vitória, de conquista, porque, parece que por lei, a própria sociedade, ele próprio já se condenou. Ele mesmo, a sociedade em toda a situação, acaba julgando e condenando e batendo mesmo a sentença que aquela pessoa já estava com a vida desgraçada, acabada, destruída. Muitas das vezes nós sentimos dessa forma, sabe? Nós mesmos se denominamos, nós dizemos, nós nos rotulamos sem jeito, sem condição, sem forma. E muitas das vezes até pensamos que Deus ele já nem se importa com a gente, que Deus já nem se interessa, pela gente. Esse leproso ele teve que enfrentar todo esse dogma, todo esse trauma, todas essas dificuldades, tanto social quanto parentesca, quanto a si próprio, superar todos esses traumas, para então chegar até Jesus, para então chegar até os pés do Senhor, porque só Jesus, é possível ele mudar a tua história, é possível ele mudar a circunstância. Então ele chegou e ele fez uma pergunta: se quiseres. A pergunta "se quiseres" chega a ser realmente uma pergunta, porque se ele pergunta é porque ele tinha dúvida. Quantas pessoas, assim como esse leproso, não tem dúvida se Deus se importa, se Deus quer, se Deus se interessa, se Deus nota a dificuldade dessa pessoa? Será que Deus tem notado a minha dificuldade, a minha vida? Será quantas pessoas estão se perguntam em meio de tanta turbulência e dificuldade? Sabe, tantas barreiras para ser feliz, quantas dificuldades, desemprego, destruição da família em todos os aspectos, quanta dificuldade que acaba se cogitando. Será que Deus se importa? Será que Deus está vendo com tantas pessoas por aí também passando por suas dificuldades? Será que Deus olha para mim e verifica qual é a minha dificuldade? São perguntas assim que a palavra que ela responde, Deus não só responde para ele, mas como determina. Mas o que fez aquele homem ser purificado? Qual foi a diferença? Sabe, eu só quero deixar algo claro para você antes de afirmar. Qual fez a diferença? Qual foi o motivo para esse camarada aqui receber o milagre dele? Jesus ele pergunta: se quiseres. Jesus disse: eu quero.
seja purificado. Aquele homem percebeu que já era essa vontade de Jesus, que isso já era do interesse de Jesus, e aquele homem recebeu purificação. Mas qual foi a diferença que fez realmente aquele homem viver uma novidade extraordinária na sua vida e na sua história, que impactou com certeza não só ele, mas a sua família, a sociedade, até mesmo a lei? A Bíblia diz aqui no versículo 2, um leproso aproximando-se. Isso fez toda a diferença. Sabe, querido, é isso que eu quero te incentivar. Em nome de Jesus, aproxime-se dele. Isso vai fazer diferença, porque Deus já tem vontade, Deus já tem necessidade, Deus quer, quando ele vem uma pessoa diante dele, a Bíblia diz que ele não rejeita, ele não expulsa, pelo contrário, ele está com a mão aberta. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele sacaneou o pai. O filho pródigo, ele abandonou o pai. Ele quis que o pai morresse para pedir a herança dele antes do tempo. Sabe, querido? Ele voltou, se arrependeu, e sabe como é que esse pai estava? Esse pai estava com os braços abertos, colocou um anel de aliança no dedo do seu filho, uma sandália, e fez uma grande festa. Ele não estava com o braço cruzado de chateado, pelo contrário, ele estava feliz por reencontrar o seu filho. A aproximação faz toda a diferença. Esse leproso, com uma vida que parecia, pela sociedade, pela sua família, até mesmo pela lei, que parecia que ele estava à margem, ele não tinha mais condições de superar esses traumas e essas dificuldades e barreiras, mas quando ele se aproximou, a vida dele muda. Querido, se aproxime de Deus, é essa palavra que eu quero deixar. Deus abençoe, um forte abraço.